Bom dia, meus irmãos. Nós vamos dar continuidade ao estudo na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito. Hoje nós iremos estudar juntos o versículo 1 do capítulo 2, ou seja, Tito, capítulo 2, versículo 1. Tito 2, versículo 1. Amém? Bem, meus irmãos, a grande ideia do nosso estudo aqui hoje é o ensino da sã doutrina como o dever de todo cristão. O ensino da sã doutrina como dever de todo cristão. Acho que não está funcionando bem o slide, mas é o ensino da sã doutrina como o dever de todo cristão. Bem, antes de mais nada, é importante que nós tenhamos em mente que quando nós observamos a nossa sociedade, o mundo que a gente está vivendo, a gente percebe a quantidade de falso ensinamento e de falsas doutrinas no meio do mundo. A gente não precisa ir longe para ver falsos ensinos, falsos ensinamentos, falsas igrejas, um falso evangelho. E é muito interessante, a gente não precisa nem ir tão longe. Quando a gente olha aqui para trás, a igreja que é considerada como seita pela Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a CCB, eles afirmam, essa igreja aqui atrás, que somente a denominação deles vai para o céu. Só quem é componente ou participa dessa denominação vai para o céu. Ou seja, eles são exclusivistas, eles acreditam que somente eles têm o verdadeiro evangelho. Somente eles estão com a verdadeira doutrina. E a gente vê isso, que é uma característica comum dos falsos ensinamentos, dos falsos evangelhos, das falsas doutrinas. Essas pessoas arrogam para si, chamam para si qualidade de, não, eu tenho a verdadeira doutrina. Eu prego o verdadeiro ensino. E o mais interessante é que eles chegam a falar o seguinte, olha, na minha igreja tem cura, na minha igreja tem uma revelação, na minha igreja tem, enfim, expulsão de demônios, novas profecias ou coisa nesse sentido. Se a minha igreja não estivesse pregando o verdadeiro evangelho, será que nós iríamos ter esse tipo de coisa na nossa igreja? Ou seja, essas coisas acontecem na nossa igreja e elas testemunham de que nós temos o verdadeiro evangelho. Mas será que é verdade? Será que o fato de eu tenho ali uma revelação, eu tenho uma cura, aqui a gente expulsa demônios e tudo mais, será que isso quer dizer que eles têm o verdadeiro evangelho? Eles estão ensinando a verdadeira doutrina? Bem, é muito interessante o que João Calvino fala em suas Institutas. Ele diz o seguinte: a marca da sã doutrina dada pelo próprio nosso Salvador é sua tendência de promover a glória não dos homens, mas de Deus. Tendo o nosso Salvador declarado que este é o teste da doutrina, erramos se consideramos as obras milagrosas usadas para qualquer outro propósito e não engrandecer o nome de Deus. Ou seja, quando a gente olha para eles estão dizendo assim, não, a gente está fazendo isso daqui, eu tenho um dom de cura, né? Eu estou expulsando demônios, eu estou dando profecias, e geralmente são profecias genéricas, né? Deus vai te abençoar, Deus está te dando livramento, todo dia Deus está me abençoando, só por eu estar vivo, Deus todo dia está me dando livramento por eu estar vivo, bem, com saúde. Então, será que de fato isso quer dizer que eles têm a verdadeira doutrina e o verdadeiro ensino? E outra, né? A falsa ideia, a ideia de que eles estão fazendo tudo isso para atrair glória para si mesmo. Não, eu tenho profecia, eu sou um vaso, né? Eu tenho ali o dom de cura, quando eu oro, Deus cura e tudo mais. Então, eles não estão trazendo glórias para Deus. Como é o que Calvino fala que a marca da verdadeira doutrina é trazer glória a Deus e não aos homens. Mas quando nós olhamos para esses homens, eles batem no peito e dizem, eu faço isso. Quando eu falo, Deus está falando na minha boca, quando eu oro, Deus cura e tudo mais, será que a glória está para Deus ou para eles mesmos? Então, quando a gente observa isso, Calvino fala que a marca da verdadeira doutrina é trazer glória a Deus e não aos homens. Essa é a marca. E aí ele fala, e convém lembrar que Satanás tem os seus milagres, que embora sejam truques em vez de verdadeiras maravilhas, ainda assim enganam ignorantes e incautos. Ou seja,
A ideia é que, às vezes, a pessoa está só fingindo, dando, como eu disse, revelações genéricas, uma cura ali forjada, a gente vê várias expulsões de demônios, né? Eu estava vendo até no Instagram uma advogada que estava entrou na justiça porque o cara afirmava que era caidor. O que é caidor? Era um contratado de uma determinada igreja para cair quando estivesse orando. E ele queria um vínculo empregatício porque ele sempre fazia isso e fazia isso em várias igrejas, né? Então, para você ver como muitas dessas coisas são falsas. De modo que a gente consegue perceber que às vezes são fingimentos, mas também há operações do Satanás. É isso que Calvino está falando. Algumas vezes acontecem esse tipo de coisa, mas não é obra dos homens, mas do próprio demônio. Isso fica muito claro, que eles fazem essas coisas para conseguir enganar, trazer pessoas que não têm o conhecimento da verdade, da palavra de Deus. E é muito claro isso lá em Mateus 7, versículo 22 e 23. Olha só o que Jesus diz. Mateus 7, versículo 22 e 23. Muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então, Jesus dizendo, lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ou seja, às vezes, é o Satanás utilizando de pessoas para fazer obras que vão, na verdade, enganar as pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus. E é isso que o Calvino fala, que a glória da verdadeira doutrina é para Deus, não para os homens. E às vezes Satanás utiliza de sinais, prodígios, maravilhas para enganar pessoas que não têm o verdadeiro conhecimento da palavra. Tudo bem, isso é um fato. Então a gente consegue perceber que pelo fato de haverem muitas pessoas enganando outras com falsas doutrinas e com falsos evangelhos, é importante que eu e você venhamos a conhecer o que é a verdadeira doutrina. É importante, porque se nós não conhecermos, nós vamos ser levados por ventos de doutrina. Então uma pergunta se coloca diante de mim e de você. Você sabe o que é a verdadeira doutrina? Você sabe o que é o verdadeiro ensino? Você conseguiria definir e dizer para mim aqui hoje, olha, a verdadeira doutrina é isso aqui. O verdadeiro ensino de Jesus é isso daqui. Você conseguiria definir isso? Pois é importante para que nós não venhamos a ser enganados ou levados por ventos de doutrina. Então a gente vai agora ler o texto. Tito 2, versículo 1 diz o seguinte: Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela tua palavra, pela tua graça, que o Senhor possa falar através de mim como instrumento teu, para trazer edificação da tua igreja, apesar das minhas imperfeições e falhas, que o Senhor me ajude a expor fielmente a tua palavra. No nome de Jesus é que eu te peço, desde já te agradeço hoje sempre. Amém. Então a gente vai para o primeiro ponto. Sã doutrina, o que ela é? Então a gente vai tentar, de certo modo, definir o que é a sã doutrina. Bem, é interessante que esse versículo que a gente leu, mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina, está diretamente relacionado ao nosso estudo da semana passada. A gente estudou o Tito 1, versículo 10 ao 16, os falsos mestres. Nós percebemos que os falsos mestres, eles falam coisas sem sentido, enganam pessoas e ensinam o que não devem. E essa atitude dos falsos mestres arruína famílias e casas inteiras, destrói pessoas de modo completo. E eles fazem isso, nós vimos, com o objetivo de ganhar dinheiro. Então eles fazem esse tipo de coisa tendo como único e exclusivo objetivo a aquisição de lucro. Então Paulo ele vai iniciar aqui o versículo 2 com uma conjunção adversativa, que exprime ou que nos dá a ideia de contraste. Mas é uma conjunção que dá a ideia de contraste. Você está falando ali uma coisa, aí você, mas... o Otoniel é um cara muito bom, gente fina, mas ele às vezes acaba sendo muito rude. Então ela dá uma ideia de contraste. E ela poderia ser substituída por quanto a você, ou em algumas outras traduções, vai ser dito tu, porém. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Eu vou tentar resumir. Ele está dizendo o seguinte: Tito, falsos mestres, eles falam coisas sem sentido, eles enganam outras pessoas e eles fazem todas essas coisas com o objetivo de ganhar dinheiro. Mas você deve ensinar aquilo que está de acordo com a doutrina. Tu, porém, ao invés de fazer esse tipo de coisa, porque esse tipo de coisa é característico dos falsos mestres, você vai fazer esse outro tipo de coisa, ou seja, ao invés de enganar as pessoas, ensinar o que não deve, você deve ensinar aquilo que está de acordo com a verdadeira doutrina.
Então, Paulo está contrastando com aquilo que ele havia falado anteriormente. Paulo, então, ele está admoestando a Tito a ensinar a verdadeira doutrina. Ele está incentivando Tito a se ater na verdadeira doutrina, concentrar os seus esforços, a empreender esforços no ensino da verdadeira doutrina. Porque, meus irmãos, é somente quando a verdadeira doutrina é exposta que os homens são verdadeiramente edificados. Somente quando a doutrina verdadeira é exposta que os homens são verdadeiramente edificados. Meus irmãos, todo falso ensinamento é dissipado pela palavra de Deus. Todo falso ensinamento é dissipado pela palavra de Deus. Assim como a luz dissipa as trevas, também a verdadeira doutrina dissipa as falsas doutrinas. Assim como a luz dissipa as trevas com a sua chegada, assim também a chegada da verdadeira doutrina vai dissipar as falsas doutrinas. Sobre esse texto, acerca desse texto, John Stott vai dizer no seu comentário. Ele diz o seguinte: além da sã doutrina, Tito deve ensinar o que está de acordo com ela, isto é, os deveres práticos que resultam dela, pois existe uma conexão indissolúvel entre doutrina cristã e dever cristão, entre teologia e ética. Quando a gente olha abaixo aqui no texto e tudo mais, o contexto no qual ele está inserido, ele está diretamente, o ensino da sã doutrina está diretamente vinculado, ligado com o crescimento da igreja, com práticas saudáveis dentro da igreja. Então, é impossível que nós venhamos a separar a teologia da ética, ou a teoria da prática. Está em uma ligação, como John Stott diz, indissolúvel, não se pode dissolver. Está intrinsecamente ligados, estão intimamente ligados. Então, a verdadeira doutrina, ela está ligada a uma prática de uma igreja saudável, ao crescimento e edificação saudável da igreja. Tudo bem, mas algo que talvez fique nebuloso ainda e um tanto obscuro na mente de vocês, é o fato de que, tudo bem, você falou aí da importância da gente saber da sã doutrina, de que ela pode ser uma obra maligna, de que ela não está, ou na verdade, que ela está diretamente ligada com a prática, mas você ainda não respondeu o que de fato é a sã doutrina. E quando a gente lê o versículo, Paulo ele não perde tempo explicando o que é a sã doutrina. Ele simplesmente, você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Ponto. Só isso. Ou seja, ele estava pressupondo que Tito tivesse esse conhecimento, de modo que ele não precisava explicar. Então Tito já sabe o que é o verdadeiro ensino, então eu não vou perder o meu tempo explicando para ele. Eu simplesmente vou dizer, ensine o que está de acordo com a verdadeira doutrina. Mas e nós? Nós sabemos o que é de fato? Bem, olha só o que Calvino vai dizer acerca daquilo que é a verdadeira doutrina. Ele vai dizer, sã, portanto, significa íntegra. Isso é no seu comentário, né? Sã, portanto, significa íntegra. Aquela substância que realmente nutre as almas. Ou seja, a sã doutrina, ela nutre as almas, ela alimenta as almas, ela fortalece as almas. Isto é a sã doutrina. Aquilo que alimenta, que fortalece, que nutre as nossas almas. Desse modo, a gente consegue já fazer o link. Só pode ser a palavra de Deus. Em contraste com aquilo que Paulo fala a Tito anteriormente, as fábulas judaicas, os falsos ensinamentos, as prescrições de falsos mestres. O que é que vai contrastar com tudo isso? Essas coisas não trazem alimento espiritual. Essas coisas são facilmente jogadas no lixo, porque isso não está me alimentando, isso não está me edificando, isso não está me tornando um crente melhor, mais forte em Cristo Jesus. Mas a sã doutrina, ela alimenta a minha alma, ela me fortalece, ela me capacita a viver uma vida de crescimento e edificação espiritual. Então, Paulo está contrastando aqui, ou pelo menos a sã doutrina, ela contrasta com os falsos ensinamentos que não servem de nada para a vida do homem. Já a sã doutrina, ela é um alimento e ela nutre os nossos corações. Algo que é muito interessante é que Paulo ele não simplesmente está preocupado em tirar algo somente. Olha, você rebata os falsos ensinamentos, rebata as falsas doutrinas e os falsos ensinamentos. Então é assim, tá vendo que o pessoal está ensinando falsas coisas? Tire isso do lugar. Só que ele não deixa esse lugar vazio para que isso sirva de armadilha do diabo para que ele entre naquele espaço que antes era ocupado e novamente
traga falsas doutrinas, traga falsos ensinamentos para que o povo de Deus seja enredado e venha a cair nas armadilhas do diabo. Não, Paulo diz assim, ó, você tem que tirar os falsos ensinos e a falsa doutrina, mas você tem que colocar alguma coisa no lugar. Você tem que colocar o verdadeiro ensino, a sã doutrina, porque dessa forma os homens ou a sua igreja não será facilmente enganada e destruída por um novo falso ensino, uma nova falsa doutrina. Então, meus irmãos, a ideia desse texto é que a sã doutrina é o melhor antídoto para o veneno do falso ensinamento. A sã doutrina é o melhor antídoto para o veneno do falso ensinamento. Mas ainda sobre aquilo que de fato constitui a sã doutrina, o apóstolo Paulo, em outra carta, de modo mais claro, vai nos dizer o que ela é. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 e 4. 1 Timóteo 6, versículos 3 e 4, que diz o seguinte: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. Primeiramente, o que é interessante perceber é que ele usa a mesma palavra, sãs. Ele usa aqui e também usa no texto que a gente leu, em Tito. E essa palavra no grego é a mesma. E o contexto, quando a gente percebe, é o mesmo. Como assim? Ele fala, ó, se alguém ensina outra doutrina. Para que exista outra, tem que haver uma primeira. Se não, outra doutrina, mas não tem uma primeira doutrina. Então, tem uma primeira doutrina, mas essas pessoas estão ensinando outra doutrina. Ou seja, esta primeira doutrina que havia eram o quê? As sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o que é, ou o que constitui a sã doutrina? Sã doutrina, a verdadeira doutrina, é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que Jesus nos ensinou em sua vinda à Terra. E aqui o contexto está muito similar pelo fato de ele falar, ó, as pessoas que estão ensinando outra doutrina, eles são orgulhosos, não entendem nada e estão com um desejo doentio por discussões e brigas. Então a ideia de falsos mestres é ensinando uma outra doutrina que não a verdadeira e a sã doutrina, que é a palavra de nosso Senhor Jesus. Então, se a gente se lembrar do contexto em que Calvino falou, olha, a sã doutrina, ela alimenta, ela nutre a alma. E se nós lembramos que sã doutrina são as palavras de Jesus, nós vamos saber, as palavras de Jesus, elas alimentam e elas nutrem a alma. É impossível, então, que a gente não lembre de Mateus 4, versículo 4. Mateus 4, versículo 4, que diz o seguinte, olha só. Jesus, porém, respondeu, aqui é na tentação, né? Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, o pão ele é um alimento meramente físico, e é impossível que o ser humano seja fortalecido e alimentado simplesmente pelo pão. Mas, com as palavras de Deus, com a verdadeira doutrina que é a palavra de Cristo Jesus, o ser humano ele é verdadeiramente edificado. Ele realmente e verdadeiramente é nutrido, fortalecido. Por quê? Porque as palavras de Jesus são como o pão do céu. Elas nutrem a nossa alma. E a verdadeira doutrina, como Calvino nos fala, ela nutre e fortalece a alma. De modo que a verdadeira doutrina é, se não outra, a palavra de Cristo Jesus. Ou seja, trazendo uma aplicação para nós, a Bíblia, ou a Escritura e tudo o que nela contém. Ela é a verdadeira doutrina e ela alimenta e fortalece verdadeiramente a nossa alma, o nosso espírito, trazendo edificação, não somente meramente espiritual, mas também trazendo aplicações e implicações práticas para a nossa vida. Para a nossa vida. Bem, trazendo de modo um pouco mais prático para nós. É certo que a admoestação de Paulo ela é feita a Tito, afinal é uma carta escrita para Tito e não para nós. No entanto, nós conseguimos entender, por implicação e aplicação, que todo cristão, ou o cristão genuíno, é convocado a pregar o evangelho. Todo cristão genuíno é pregado, assim como Tito, a ensinar aquilo que concerne, que diz respeito à verdadeira doutrina. E a gente consegue perceber isso de modo muito claro como o discipulado. Por quê? Quando a gente lê esse versículo primeiro e aí vai lendo os outros, a gente percebe que ele está no contexto de homens mais velhos ensinando mais jovens, mulheres mais velhas ensinando as mais jovens. Isso é o discipulado de maneira muito clara. Ou seja, Tito tinha que ensinar a verdadeira doutrina para que pudesse haver uma edificação da igreja por meio do discipulado. As pessoas seriam alimentadas e alimentariam, portanto, outras pessoas com o ensino fiel das palavras de Deus.
com o discipulado. Mas vamos dando prosseguimento agora para o segundo ponto. Segundo e último ponto. A sã doutrina, por que e para quem ensiná-la? Por que ensiná-la e para quem ensiná-la? Né? A sã doutrina. Bem, a pergunta que nós devemos fazer, em primeiro lugar, deve ser: por que eu devo ensinar o Evangelho? Né? Talvez a gente se pergunte, por que eu devo ensinar o Evangelho? E eu gostaria de trazer um texto do Mark Dever, que ele vai dizer no seu livro Das 9 Marcas de uma Igreja Saudável. É certo que ele está falando aqui sobre evangelismo, mas o evangelismo é o ensino da palavra de Deus, ou ensinar a sã doutrina. Então, a gente pode, por implicação, entender que o evangelismo é também o ensino da verdadeira doutrina. Olha só o que ele diz. Uma pergunta final, e talvez pareça estranho fazer esta pergunta. Qual é a motivação para a nossa, vamos trocar evangelização por ensino, né? Qual a nossa motivação para ensinar? Qual é a minha motivação para ensinar? Essa é a pergunta que ele faz. Esse tipo de pergunta talvez pareça tão trivial como esta. Qual é a minha motivação para eu amar a minha esposa? Ou qual a minha motivação para que eu ame o meu marido? É uma pergunta tão trivial quanto essa. Ou então, qual é a minha motivação para eu cuidar dos meus filhos? Isto é realmente importante? Será que é importante amar a minha esposa, amar o meu marido, cuidar do meu filho, amar o meu filho? Será que isso é importante? Se é uma coisa boa para se fazer, por que eu preciso me preocupar com o motivo? Ou seja, se ensinar a palavra de Deus, se ensinar a sã doutrina é uma coisa boa, por que eu tenho que me preocupar com o motivo? Eu devo simplesmente fazer. Mas, apesar disso, nós vamos elencar 2 razões para que nós venhamos a ensinar a sã doutrina. A primeira delas, o primeiro ponto é: o nosso Salvador, Jesus Cristo, ordenou que nós ensinássemos a verdadeira doutrina. Vamos todos abrir Mateus 28, do 18 ao 20? Mateus 28, do 18 ao 20, a grande comissão. Mateus 28, do 18 ao 20. Vamos ler juntos. Mateus 28, 18 ao 20. Bem, no primeiro ponto, só relembrando, a gente percebeu que nós estamos rodeados por falsos ensinamentos, falsas doutrinas, que arrogam ou que chamam para si mesmas pelo fato de terem milagres ou coisas miraculosas, eles dizem: nós temos a verdadeira doutrina. Ou seja, nós temos que saber o que é, de fato, o verdadeiro ensino e a verdadeira doutrina, para que nós não venhamos a ser enrolados ou cair na armadilha dessas igrejas que estão inventando ou criando um próprio evangelho, uma verdadeira doutrina. E nós vimos também o que é que constitui. O que é que constitui a verdadeira doutrina e o verdadeiro ensino? São as palavras de nosso Senhor Jesus, ou seja, o que constitui a verdadeira doutrina e o verdadeiro ensino são as Sagradas Escrituras. Então nós entendemos o primeiro ponto. A verdadeira doutrina que Tito deveria ensinar e que nós devemos ensinar é a Sagrada Escritura. Mas agora nós vamos ver 2 razões para o porquê nós devemos ensiná-la. E a primeira razão é que Jesus nos ordenou que assim fizéssemos. Olha só o que o texto vai dizer. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém. Esse texto, ele é direcionado apenas aos apóstolos? Jesus falou só para os apóstolos? Melhor, vamos facilitar. Será que Jesus falou só para pessoas que estão envolvidas diretamente com o ministério? Ou seja, Jesus falou só para pastores e só para missionários, só para esse tipo de gente? Eu acho que foi. Será que foi isso? A resposta é claro, não. Esse texto não é só para Jesus. Esse texto é para todo aquele que professa que Jesus o salvou. Todo aquele que diz: Jesus me salvou, esse texto é para você. Se você diz: Jesus me salvou, me resgatou de onde eu estava, esse texto é para você. Porque todos nós somos convocados por Cristo Jesus a sermos
discipuladores, ou melhor dizendo, a ensinarmos a sã doutrina. E é justamente isso que significa. Ensinar a sã doutrina significa discipular. Assim como Paulo instruiu a Tito. O erro, meus irmãos, é que às vezes a gente pensa, não, Jesus ele está dando uma dica ou uma sugestão. Jesus está sugerindo que eu vá, que eu faça discípulos, que eu ensine a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Ou melhor, não, Jesus está fazendo um pedido. Ô, cara, vai lá, faz discípulo. Eu acho que seria uma boa, eu acho que faria bem para ti. Faria bem para ti, a igreja ia crescer, faz isso, é uma boa. Às vezes a gente pensa que é um pedido, que é uma sugestão, Jesus está só sugerindo, ó, seria uma excelente ideia, seria uma excelente coisa que você fizesse discípulos. Mas faz se você quiser, é só uma sugestão, só estou sugerindo aí. Se sobrar tempo, se der para você fazer, você faz. Será que é isso mesmo? Às vezes a gente pensa que é isso. Só que Jesus está dando uma ordem. Fazei discípulos, façam discípulos, é uma ordem. Esse imperativo, essa ordem, para todos nós, é tanto para mim, quanto para todos aqueles que estão envolvidos com o ministério, sejam missionários, pastores, mas também para todo aquele que diz, eu sou um salvo em Cristo Jesus, eu sou uma nova criatura. Esta ordem é para você. Essa ordem é para mim e para vocês. E talvez você se pergunte, certo, mas e o que significa fazer discípulos? E o que significa discipular, ensinar a sã doutrina? Significa ensinar aos outros as palavras de Cristo Jesus. É isso que ele disse, ensinando a guardar tudo aquilo que lhes tenho ordenado. Mas guardar as palavras ou ensinar as palavras que Jesus ensinou a guardar não é simplesmente um conceito vazio ou questões teóricas, né? Simplesmente coisas etéreas. Ah, Jesus falou isso, essa aqui é a teologia de Jesus e tudo mais, tem esses pontos aqui. Não é simplesmente uma coisa etérea, que não tem uma aplicabilidade para a nossa vida prática. Não é simplesmente uma coisa teórica, teológica meramente, sem uma implicação ou uma utilidade para a minha vida do dia a dia. Todas as palavras de Jesus, ou ensinar as palavras de Jesus, deve ter uma aplicabilidade prática na forma como eu vivo. Deve ter uma aplicação e uma implicação prática na forma como eu tenho levado a minha vida. Ou seja, ensinar, ou o discipulado, ele vai além do ensino meramente intelectual. Ensinar a sã doutrina ou as palavras de Cristo Jesus é transmitir o seu evangelho com a sua própria vida. Ensinar a palavra de Cristo Jesus, os mandamentos dele, é transmitir o evangelho não somente com palavras, com conceitos intelectuais, mas instruir outras pessoas com a minha própria vida. Mostrando que a doutrina de Cristo Jesus, que é a verdadeira e sã doutrina, ela mudou a minha vida e ela pode mudar a vida daquela pessoa que eu estou ensinando, discipulando também. Ensinar a sã doutrina é mudar outras pessoas ou apresentar a outras pessoas como Jesus mudou a minha vida. E a fonte desses ensinamentos não pode ser outra a não ser a palavra de Deus. A fonte dos ensinamentos da sã doutrina é a palavra de Deus. Meus irmãos, se nós aprendemos de Cristo, nós devemos compartilhar. Se fomos alcançados, nós devemos alcançar. É muito egoísmo da minha parte receber ou reter uma salvação tão maravilhosa, tão grandiosa, que mudou completamente a forma como eu vivo, a forma como eu penso, a forma como eu falo, a forma como eu ajo, e não querer explaná-la, explicá-la, ensiná-la para outras pessoas. Quero guardar só para mim a salvação. Quero guardar só para mim aquilo que eu aprendi de Cristo Jesus e o que ele fez na minha vida. Eu não preciso mais fazer nada, ensinar para outras pessoas, mostrar como eu fui transformado, mudado, edificado. Eu quero guardar só para mim. Isso é um egoísmo da nossa parte. Não querer compartilhar aquilo que Jesus fez na minha vida e o que ele é capaz de fazer também na vida de outras pessoas. Meus irmãos, essa ordem de Cristo Jesus, ela é minha e sua responsabilidade, ela é nossa responsabilidade. Nós devemos desesperadamente ensinar outras pessoas as palavras de Cristo Jesus, fazer discípulos. Meus irmãos, nós temos cumprido esse mandamento, ensinado a outras pessoas as sãs palavras de Jesus, ou nós temos sido negligentes com essa ordem? Novamente, é uma ordem, não um pedido e não uma sugestão. Nós temos cumprido, sido fiéis a Cristo Jesus, obedecendo às suas palavras, ou nós temos sido negligentes com a ordem que o nosso Senhor nos deu? Novamente, a gente pode pensar que fazer discípulos é uma sugestão, é um pedido, ou mesmo um conselho.
mas na verdade ela é uma ordem. Jesus está dizendo, ensine as minhas palavras, ou ensine a sã doutrina. Qualquer atitude diferente desta, de ensinar a verdadeira doutrina, de ensinar os ensinos de Cristo Jesus, é um descumprimento daquilo que Jesus ou Deus falou na sua palavra. Por vezes a gente percebe Jesus ou os apóstolos dizendo, ensine a palavra. Ensine a sã doutrina. Façam discípulos. Qualquer atitude diferente dessa, de ensinar a sã doutrina, de ensinar as palavras de Jesus, de fazer discípulos, é pecado. Por quê? Porque você está desobedecendo uma ordem direta de Jesus. Você está desobedecendo uma ordem direta que pode ser vista não somente nos evangelhos, mas também a gente acabou de ver que, por implicação, Paulo está dizendo para todo cristão, ensine aquilo que está de acordo com a sã doutrina. Em um mundo repleto de falsos ensinamentos, de pseudo-evangelhos, de falsas igrejas, nós devemos estar fortalecendo-nos uns aos outros e a outras pessoas com o verdadeiro ensino, com a verdadeira doutrina. Meus irmãos, às vezes a gente do meio reformado, né, batista, presbiteriano, enfim, nós temos muito orgulho da nossa doutrina. Muito orgulho. Muito orgulho porque nós somos mais esclarecidos. Fica até um quê de iluminismo aí. Nós somos mais esclarecidos que as outras pessoas. Porque nós conseguimos mostrar na Bíblia, ponto a ponto, como funciona a salvação. Ó, a salvação funciona dessa forma aqui, depois acontece isso, vai acontecendo isso e tem que redundar nisso. Nós conseguimos explicar de maneira muito clara. Ensinar que nós não contribuímos em nada para a salvação, mas ela é obra exclusivamente de Cristo Jesus, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E o que um morto pode fazer para conquistar, ou conseguir, ou mesmo aceitar a salvação? Nada. O morto não faz nada. Nós entendemos todas essas coisas. Nós também temos orgulho da nossa liturgia bem definida, dos nossos louvores cristocêntricos, da palavra exposta fielmente. Nós temos orgulho de todas essas coisas. Mas quando a gente olha para a nossa vida prática, nós percebemos um grande abismo. Eu sei muito, mas eu faço pouquíssimo. Eu tenho um entendimento muito grande, mas eu não faço nada. Nada. Então a gente consegue perceber um abismo entre as duas coisas. Muitas vezes a gente tem uma fé que não produz resultados práticos. E o apóstolo Tiago, na sua epístola, no capítulo 2, versículo 17, é muito claro quanto a isso. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Ou melhor dizendo, assim, se a sua fé não tem resultados práticos na vida diária, a sua fé está morta. Ela é morta. Por quê? Porque uma fé, ela produz resultados práticos. Tudo bem, mas talvez você esteja se perguntando, mas o que isso tem a ver com ensinar a sã doutrina? O que a questão prática tem a ver com ensinar a sã doutrina? Tudo, eu diria tudo. Porque quando a gente percebe a vida de Elias, Elias ensinou a Eliseu. Ele tinha ali, de certo modo, um discípulo, alguém que ele estava ensinando e instruindo. Nós temos Paulo com o próprio Tito, mas também nós temos Paulo com Timóteo, ensinando, instruindo como ele deveria andar, ensinando a sã doutrina a ele. Nós temos Barnabé com Paulo inicialmente. Barnabé chama Paulo para perto e ajuda ele inicialmente. Nós temos Pedro e Marcos. E o nosso maior exemplo, Jesus Cristo com seus discípulos. Quando a gente percebe e olha o ensino de Jesus Cristo, o ensino da sã doutrina por parte de Jesus estava de mãos dadas com a sua vida prática. Então, a nossa vida prática não pode estar separada, divorciada de uma vida prática. A nossa teologia não pode estar separada de uma vida prática. Porque Jesus não somente ensinava os discípulos nas suas pregações, naqueles ensinos que era só um a um, ele ensinava os seus discípulos como agir. Como assim? Ele ensinava que as crianças devem ser valorizadas, ele ensinava que as mulheres também devem ser valorizadas e têm o seu papel, ele ensinava a nós termos um relacionamento genuíno com Deus. Como? Jesus, como vai dizer C.S. Lewis, era o homem mais ocupado do mundo. Era direto pregando, ensinando, viajando, mas ele acordava mais cedo para orar. Então ele ensina como nós devemos orar. Ele ensinou aos seus discípulos como vencer a tentação. Como? A gente leu. Ele usou versículos bíblicos, textos do Antigo Testamento para rebater as investidas de Satanás. Ou seja, Jesus estava ensinando não somente através de pregação, mas também através da sua vida,
a como os seus discípulos deveriam agir em todas as formas. Ou seja, o ensino da sã doutrina não pode estar divorciado, separado da vida prática. Por isso que nós não podemos separar aquilo que nós sabemos daquilo que nós fazemos. Mas Paulo também fez a mesma coisa. Quando nós olhamos para 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele diz o seguinte: sejam meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo Jesus. Ou seja, será que é possível que Paulo afirmasse isso se ele tivesse uma vida toda desmantelada? Olha para mim, que eu estou olhando para Jesus, mas a vida do cara é toda desmantelada. O cara trai a esposa, o cara é um mau pagador, o cara é um péssimo funcionário, um péssimo patrão. Será que ele poderia afirmar isso aqui se ele não tivesse uma vida ordenada? Ou seja, Paulo estava ensinando, olha para mim que eu estou olhando para Cristo, olha para a minha vida e o que eu faço. Olha para ver se a minha doutrina está batendo com a minha prática, se aquilo que eu estou ensinando a você está batendo com aquilo que eu vivo. Era a mesma coisa de Paulo e a mesma coisa de Jesus. Mas de maneira mais direta. Paulo ele fala isso para Timóteo. Em 2 Timóteo, versículo 3, capítulo 3, versículo 10 e 11. 2 Timóteo 3, versículo 10 e 11. Olha só o que Paulo diz para Timóteo. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive que enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Ou seja, Paulo está dizendo, você viu a minha conduta, você viu o meu ensino, você viu o meu amor, você me viu a minha fé, o meu propósito. Ou seja, Paulo está dizendo, o meu ensino não está separado daquilo que eu faço. O meu ensino não está separado daquilo que eu vivo. Você consegue observar aquilo que eu ensino quando você olha a minha prática. Você consegue perceber que o que eu falo e o que eu vivo são coisas iguais, não diferentes. Paulo está dizendo, então, para Timóteo, como funciona o discipulado, ou o ensino da doutrina. Como? Ensinar e mostrar na prática, e viver junto, mostrando que aquilo que eu vivo está relacionado com aquilo que eu prego. Então a gente acabou de ver uma primeira razão do porquê nós devemos pregar a doutrina, né? A primeira razão é Jesus ordenou. Jesus ordenou a todos nós, todo cristão, a ensinar a verdadeira doutrina. Agora a gente vai ver uma segunda razão para que nós venhamos a ensinar a sã doutrina. E a segunda razão, ou o segundo motivo é porque a igreja do Senhor tem o papel de anunciar ou proclamar, ensinar sobre quem Deus é. A igreja do Senhor tem a obrigação de proclamar, ensinar quem Deus é. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Com qual finalidade, Pedro? A fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, a finalidade de nós termos sido salvos, escolhidos, edificados, fortalecidos, é não simplesmente vivermos na ociosidade. Nós não fomos salvos por Jesus, nós não fomos edificados, redimidos, escolhidos, separados por Deus para ficarmos na ociosidade. Nós fomos salvos, redimidos, escolhidos por Deus, separados como um povo de propriedade exclusiva dele, não para ficarmos na ociosidade, sem fazer nada, coçando a barriga no fundo de uma rede. Nós fomos chamados para anunciar, para proclamar, para ensinar acerca daquele Deus que nos salvou. Proclamarmos as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos convocados não para ficarmos parados na inércia da nossa vida, no nosso dia a dia, mas para ensinar a outras pessoas que Jesus me arrancou do poço de lama, colocou os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. De que Jesus me transportou do reino, que Deus me transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Ele me resgatou de onde eu estava e me transportou para o reino do seu Filho amado. Ou seja, nós somos chamados, convocados como a igreja do Senhor Jesus, não para vivermos na inércia, não para vivermos na ociosidade dos nossos pensamentos, da nossa rotina, mas para ensinarmos,
proclamarmos as virtudes de Jesus, as virtudes de Deus. Tudo bem, a gente acabou de ver de maneira muito clara o que é a sã doutrina. E o que é a sã doutrina? A sã doutrina é a Escritura, são as palavras do nosso Senhor Jesus, pois elas nos alimentam, nos nutrem, nos edificam e nos fortalecem. E nós aprendemos também o porquê que nós devemos ensinar elas. Por que nós devemos? Porque é uma ordem de Jesus para todo aquele que diz que é crente. E não somente isso, mas porque Deus separou um povo, escolheu um povo, redimiu um povo para anunciar, para proclamar as virtudes dele. E agora nós vamos ver de maneira bem clara e rápida para quem nós devemos ensinar também. Nós vimos o que era a sã doutrina, nós vimos também o porquê nós devemos ensinar a sã doutrina, mas agora nós vamos ver para quem nós devemos ensinar. Então, de maneira muito prática e clara, Marcos 16, versículo 15. Marcos 16, versículo 15. Vamos ler juntos. Marcos 16, 15. Aqui nós vamos entender, perceber e ver para quem nós devemos ensinar a sã doutrina. Marcos 16, 15 diz o seguinte: e disse-lhes, Jesus, né? Vão por todo mundo e preguem o evangelho para quem? Para quem que eu devo ensinar? Para quem que eu devo pregar o evangelho? A toda criatura. Então nós devemos pregar o evangelho, ensinar o evangelho, proclamar as virtudes de Deus para toda criatura. Ou seja, o nosso dever como crentes é não somente sabermos o que é a sã doutrina, entendermos o porquê nós devemos fazer, mas também fazermos de fato. Não somente saber, entender, mas fazer. Novamente, como Stott vai dizer, nós não podemos separar, divorciar a doutrina da prática, a teologia da ética. Ou seja, Jesus nos chamou, Deus nos convocou para pregarmos ou proclamarmos as palavras de Deus. Duas aplicações aqui bem práticas e rápidas. Meus irmãos, ensinar a sã doutrina é a obrigação de quem? De todo cristão. Todo mundo que está aqui hoje e diz, eu sou salvo em Cristo Jesus, minha vida foi transformada, você deve pregar o evangelho. Você deve ensinar a sã doutrina. Novamente, a sã doutrina são as palavras de Jesus, é a Escritura. Você deve ensinar a Escritura. Segundo ponto, nós fomos salvos por Deus para ensinar. Lembra, a gente foi salvo para ensinar a sã doutrina, proclamar as virtudes de Deus, mas não para nós ficarmos na ociosidade dos nossos pensamentos, na inércia da nossa rotina, mas para ensinar a verdadeira doutrina, para ensinarmos as palavras de Jesus Cristo. Nós temos feito isso? Temos ensinado as palavras de Jesus? Temos obedecido o seu mandamento? Ou nós temos desobedecido e, portanto, pecado, falhado quanto a obedecer o mandamento do nosso Senhor Jesus? Lembremos, isso aqui não é uma sugestão, não é um conselho, não é um pedido de Jesus, é uma ordem para todo aquele que diz, eu sou salvo em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela tua sã doutrina que o Senhor falou através do teu Filho, através dos apóstolos e que chegou até nós, através de cristãos fiéis que tiveram, Senhor Deus, a ousadia de pregar aquilo que o Senhor tinha ensinado e, portanto, nós fomos alcançados pela tua palavra, pelo teu evangelho. Que o Senhor nos ajude a entender que isso não é um pedido, não é um conselho, não é uma sugestão, mas é uma ordem do teu Filho a nós. E que o Senhor nos ajude a não ficarmos presos na inércia e na ociosidade dos nossos pensamentos, mas que nós venhamos a pregar o teu evangelho e viver uma vida plena na tua palavra. No nome de Cristo é que eu te peço, desde já te agradeço hoje sempre. Amém.